Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Eles por Elas. E hoje nós trouxemos uma pessoa que vai trazer assim um bom recado para as mulheres. Então, antes de eu passar a palavra para Mary Leite, que ela é parapsicóloga, tive até que fazer uma colinha de tanta coisa, gente. Neuropsicopedagoga, constelação sistêmica e mais umas coisinhas, né? Eu vou pedir para vocês que curta, compartilhe, comente, se gostaram do assunto, se querem algo mais sobre isso, porque hoje nós vamos falar para as mulheres. Porém, ela tem um programa voltado para homens, e eu acho que esse poderia ser um outro podcast. O que vocês acham? Deixa ali nos comentários para ver se vocês querem também saber como melhorar a vida dos homens também, né? Mary, pode se apresentar um pouquinho, falar qual é o nome desses programas que você tem voltado para mulheres? Posso, Liliane. Inicialmente é um prazer grande estar com você, conversando sobre as mulheres, conversando sobre o ser humano de uma maneira geral. Então, vamos lá. Eu sou Mary, como você já me falou, né? Eu trabalho com mulheres, com homens, com famílias. A minha primeira formação foi em neuropsicopedagogia clínica, onde eu atuava com crianças, aí eu dava suporte para as famílias, pois eu entendi que o suporte teria que ir além da criança, teria que ser estendido para a mãe e para o pai. Foi onde eu comecei a estudar mais sobre o universo feminino, foi onde eu comecei a trabalhar com as mulheres. E hoje, como é esse programa com as mulheres? Eu tenho 3 grandes programas, 3 grandes serviços, onde eu sirvo as mulheres. A primeira é uma mentoria, que tem mulheres do Brasil e mulheres do Japão. Tenho alunas de Blumenau, inclusive. Mentoria online, né? Mentoria online e presencial também, né? A gente faz online por quê? Porque às vezes eu estou em outro estado e eu gostei da proposta do trabalho, eu gostei da Mary, fiz uma conexão, porque tem que ter essa conexão com o mentor e a mentora, senão não tem... Não rola. Não rola, exatamente, não rola, né? Então, online, nós temos liberdade geográfica para fazer no online. Então, a primeira mentoria que nós iniciamos foi a mulher na sua melhor versão. E o que é essa mulher na sua melhor versão, né? Hoje nós estamos na 3ª edição dela e hoje nós já renomeamos o nome dela. Hoje é como reconectar-se ao seu feminino. Que tem muitas mulheres desconectadas, não tem? Sim, e é muito simples e é muito fácil. Basta a mulher olhar para ela. Vocês estão aprendendo, gente? Anota aí no caderninho. Como é que é? Ensina essa mulherada, então. Então, vamos lá. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós somos frutos do nosso sistema familiar. Que nós somos frutos de todas as nossas ancestrais. E que muitas vezes nós carregamos dores que não são nossas. Mas que essas dores foram passadas para nós já na concepção. Por quê, Mary? Como assim já na concepção? Sim, porque 72 horas antes da minha mãe engravidar de mim, todas as emoções que a minha mãe sentia já passava para mim. Peraí, 72 horas antes dela namorar? Antes dela namorar. Isso já vem no pacote? Já vem no pacote. Meu Deus do céu. Vou ter que perguntar pra minha mãe o que ela tava pensando. E já vem no pacote sem a gente saber. 72 horas? 72 horas antes. Isso não é a Mary quem fala. Isso é a epigenética que já comprova. Tá, se a mulher 24 horas antes, né, de ir lá namorar, teve um estresse, tava nervosa com alguma coisa, já interfere? Já interfere. Meu Deus do céu. E aí vem a concepção, vem os 9 meses... Vem o parto, que é o nosso primeiro trauma, ou não. Vem a amamentação, vem o vínculo. Qual é o nosso primeiro vínculo? É com a nossa mãe. Vem a amamentação, que é a nossa nutrição. Então, tudo isso gera em nós memórias afetivas. E essas memórias afetivas vêm de afeto. Tudo que nos afeta... nós armazenamos em nós. Bom ou ruim? Bom ou ruim, exatamente. Bom ou ruim.
Então, esse afeto, ele pode gerar uma ferida emocional, que nós temos 5 feridas emocionais. 5. Ou seja, a gente já vem tudo destruído pra esse mundo. O bom de tudo isso é que nós chegamos ao mundo com isso tudo, ou não, né? Mas geralmente a gente chega assim com tudo isso. Sim, porque se influencia antes de namorar, influencia na concepção, influencia nos 9 meses, influencia quando nasce. Já vem com uma carga, alguma coisa acontece nesse meio do caminho. Boa. Só que não para por aí. Porque a nossa mãe tinha as dores que pegou da nossa avó. A coisa só piora. Avó, da nossa bisavó. Então, nós temos 7 gerações que refletem em nós geneticamente. Meu Deus, hein? Meu Deus. Que horror. O babado é grande, senhora. Mas então, piorou. Se tava começando a pensar em depressão, você já se deprime. Mas sabe o que é bom? É que nós nascemos, nós herdamos tudo isso, mas nós não somos obrigados a carregar tudo isso. Peguem esse código, mulheres. Vocês não são obrigadas a carregar tudo isso. E faz como para largar a sacola? Então, ensina aí. Primeiro vem pra mentoria. Tem que ir pra mentoria. Não, brincadeira. É o simples fato de você entender que você precisa de uma ajuda, que você não precisa ser a Mulher Maravilha, que você não precisa dar conta de tudo, que você pode pedir para o masculino te servir, que você pode fazer uma agenda em casa com os filhos, cada um fazendo a sua função. Mas daí isso já é um outro ponto, ou não? Não, deixa eu te falar. Quando tu não dá conta de organizar tudo isso, você tá pesado ainda. Tá pesado demais, você vai para um processo terapêutico. O profissional da terapia, o psicólogo, o neuropsicopedagogo, o terapeuta sistêmico, que são as minhas funções, né? Ele vai fazer um diagnóstico contigo. Tá, mas eu tô querendo entender, acho que eu perdi alguma coisa. Sim. Você tava falando das feridas, Sim. do que traz lá do passado, né, da concepção, etc e tal. Isso influencia para essa mulher se tornar alguém que não dá conta das coisas ou que tá estressada? É isso que você tá querendo dizer, que uma coisa tá ligada à outra? Sim, porque se tu tens, por exemplo, uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono, uma ferida de humilhação, ou uma ferida de traição ou de injustiça, vai desencadear em ti uma dor muito grande. Vamos repetir quais são as 5 feridas. Vamos lá. Seja homem ou mulher, né? Homens ou mulheres. Quais são elas? Exatamente. Ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça e da traição. E que não necessariamente pode ter sido na sua infância, pode estar vindo lá de trás, da avó, da bisavó, pode ser isso ou não? Pode influenciar. Pode influenciar. E daí? Depois vou dar alguns exemplos. Pois é. E aí, a mulher, culturalmente, ela precisa dar conta de tudo. E além de tudo, ela precisa estar bonita para o marido. Além de tudo, tem os padrões que a sociedade exige dela de beleza. Estamos falando disso aqui na atualidade, Exato. né? Antigamente não era assim. Nós estamos falando do presente, né? Certo? Então, às vezes ela não tem tempo para olhar para essas dores e para olhar para essas feridas, né? E vai acumulando, vai dando um desgaste mental, vai dando um estresse, até que uma hora dá um boom e ela adoece. Que tipo de doença? E ela adoece. Principalmente ligada às feridas das feridas emocionais, à saúde mental. Mas não só. O nosso trauma mora no nosso corpo. Então, também pode adoecer o corpo. Por exemplo, as costas, o quadril, o joelho, a gastrite. Isso como resultado de uma ferida? Como resultado de uma vida estressante, porque não parou para olhar para essas feridas emocionais. Porque, às vezes, Liliane, é tudo inconsciente. Não, é isso que eu estou tentando entender, porque eu acredito que a maioria das mulheres, também às vezes os homens, né,
não se dá conta que pode ser alguma coisa lá do passado. O que as pessoas falam? Eu tô trabalhando demais, por isso eu tô com dor de cabeça. Essa semana foi demais, eu tô com dor na lombar. A gente associa os problemas físicos ao que você tá passando naquele momento. E às vezes não é, então? Muitas vezes não é, certo? Nós não podemos generalizar tudo, porque quem generaliza é meio que ignorante. Então, por isso que é interessante a ajuda de um profissional da saúde mental para olhar para tudo isso, para olhar para essas dores e indicar qual é o melhor tratamento. Porque ele pode ser medicamentoso, como ele pode ser terapêutico. O ideal seriam os dois. Mas aí, com um bom profissional, você vai decidir se tu queres optar pelo terapêutico ou pelo medicamentoso, né? Mas uma dica bem bacana para as mulheres. Ouçam. Uma dica bem bacana para as mulheres é elas se perceberem, olhar para elas, elas desenvolverem a percepção delas. E como que elas conseguem desenvolver a percepção delas? Tomando banho demorado, fazendo programas bem simples com a família, escolher um dia da semana para fazer um jantarzinho diferente. Não precisa ser aqueles jantares bem elaborados. Pode ser aquela comidinha gostosa em família, né? Durante o banho demorado, passa hidratante, toca o corpo todo para você sentir você. Às vezes as mulheres estão tão atoladas de coisas Piloto pra fazer. automático. Piloto automático. Vai fazendo. Boa, gostei. Que elas vão tomar um banho, elas não tomam banho, elas limpam o banheiro, levam o rodo junto. Eu tenho pacientes que durante o banho elas fazem faxina no banheiro. Às vezes eu faço isso. Não é sempre. Sabe? Então, assim, o tempo do banho é um momento seu. É para você se perceber. E olha só, começa a fazer isso e você vai me dizer, durante o banho, nós estamos sozinhas. Nós somos nós. E é o momento que nós temos maiores insights para as nossas vidas. Porque nós estamos ali pensando, nós estamos ali refletindo. Se você não estiver pensando, não posso me atrasar, que tem um compromisso daqui a pouco. Por isso que eu friso muito na rotina. Na rotina da mulher, na rotina da família e principalmente na rotina dos filhos. Por que rotina? Porque o nosso cérebro entende, tá? Que quando se tem rotina, fica mais fácil. Para a criança fica mais fácil aprender, para a mulher fica mais fácil para ela administrar e direcionar a vida dela. Então, em uma rotina, você consegue pôr alguns minutos do dia para você. O que eu sugiro nas minhas mentorias? Que você faça uma lista. Eu trabalho muito com listas. Que você faça uma lista de todos os teus afazeres, mas não coloca 1000 afazeres no dia seguinte. Coloca 5. Faça esses 5 bem feito. Porque às vezes a gente coloca 50. Mas faz que nem eu coloco 50. Não vou dar conta dos 50, mas daí o que sobra vai pro dia seguinte. O que sobra vai pro outro dia. Bacana. Às vezes a gente coloca 50, a gente não dá conta de fazer os 50, a gente se frustra. Eu passo pro dia seguinte. A gente olha pra gente e a gente diz assim, eu não dou conta, eu não consigo, né? Então eu atendo muitas clientes com esse tipo de queixa. Mary, eu não dou conta de tudo que eu tenho pra fazer. Voltando aqui. Faz uma lista, cria uma rotina. Fez 5 atividades. Fez a terceira? Sai do piloto automático. Senta 5 minutinhos. 5 minutinhos. Olha pra ti, se parabeniza por ter feito aquelas 3 coisas bem feitas. Toma um suco, toma um café, toma um chopp, toma um vinho, não sei. Toma uma bebida de sua preferência. Mas se presenteie com 5 minutos. Porque são esses 5 minutos que vai mandar para o teu cérebro que você dá conta de fazer e que você é capaz de fazer. E aí você vai desenvolvendo a tua percepção. E aos poucos você vai saindo do piloto automático. Então é uma das maneiras de desenvolver a percepção, né? A outra maneira são caminhadas, apreciando a natureza. Nós temos verde aqui na nossa região. Nós temos verde aqui. A natureza, ela nos conecta, ela manda informação para nós do que é belo. E é uma maneira, e quando eu falo em belo,
não é aquele belo assim, padrão que a mídia põe para nós. Não, é aquele belo que eu consigo contemplar a natureza, contemplar os pequenos detalhes do nosso dia a dia, contemplar um café, se dá de presente uma mesa bonitinha, nem que seja 10 minutos do teu café da manhã. Na verdade, é aquela coisa que falam do estar presente naquilo que você está fazendo, né? Exato, gostei. Não é estar caminhando e pensando que você não vê nem a árvore, nem a flor, nem o passarinho, ou tomar um café em pé, você nem sente. Às vezes tem gente que para e diz, já tomei café hoje? Que daí nem lembra, né? Isso. Então, assim, são pequenos detalhes que você, se tu incorporar no teu dia a dia, você vai ter um resultado bacana. E, consequentemente, a tua família também, né? Porque tem a frase bíblica, a mulher edifica o lar. Sim, a mulher edifica o lar, mas primeiro ela tem que estar bem edificada. Então, falando em mulher que edifica o lar, porque a gente conversou um pouco antes de chegar aqui, até para eu entender a tua proposta, né? E você me disse que você já tinha sido casada, né? Sim. Separou, e foi depois de uma separação com alguns problemas, é que você foi entender o que era esta mulher que você está passando hoje, inclusive hoje é casada com um casamento muito bom e tal, né? E eu acho que é isso que interessa pra mulherada, como organizar, aguentar tudo, é marido, é filho, quem tem, é trabalho, porque tudo que a mulher trabalha hoje fora, tem casa. Você veio daquele modelo padrão, que todo mundo conhece e que não deu certo pra você e que não dá certo pra maioria. Como foi sair disso e agora? Como é que se transformou na mulher que é hoje? Foi revelador. Como aconteceu o processo? Primeiramente, veio aquele estresse muito grande da separação, né? Porque, agora como vai ficar meu filho? Como que eu vou ficar perante as outras pessoas? Né? Então, primeiro veio a depressão, primeiro veio o fundo do poço, onde eu saí de uma situação bem financeiramente, onde eu tinha empregadas, onde eu tinha várias pessoas que me ajudavam, tinha um salário bacana e de repente eu me senti sem nada. Então, primeira coisa que eu fiz, eu procurei um psicólogo e o psicólogo disse assim, Mary, você vai precisar fazer uma constelação familiar. Não tinha constelação aqui ainda. Aí eu fui fazer uma constelação em Curitiba na ocasião. E eu percebi que eu estava repetindo o ciclo das mulheres do meu sistema familiar. Foi feito um estudo. A minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. E você repetiu. As minhas tias, com exceção de algumas, elas não têm um relacionamento bem sucedido. E quando a minha filha fez 5 anos, eu me separei. Por quê? Porque lá na infância, eu triangulei entre o pai e a minha mãe. Meu pai saiu de casa, por isso que eu estou dizendo que eu repeti o ciclo. Meu pai saiu de casa, eu criei a ferida do abandono e da rejeição. Ok? A criança, quando cria a ferida do abandono e da rejeição, ela fica muito quietinha, ela fica muito escondidinha, ela quer agradar a mãe, ela quer defender a mãe, a criança inconscientemente. Ela quer agradar a mãe e ela pega todas as dores da mãe para ela. Em certos momentos ela tá entre o pai, em certos momentos ela tá entre a mãe, ela não sabe o que fazer. Ali, com a minha separação, eu entendi todas essas feridas, eu curei. Só que quando a gente cura as feridas, elas estão cicatrizadas. Elas não saem da gente. Elas estão cicatrizadas e elas ficam cicatrizadas. E isso a gente vê muito na nossa mentoria Memórias Feridas da Infância. Elas estão cicatrizadas. Você pode olhar para ela e dar um outro olhar para essa dor, por isso que você tem que se tratar. Ou você pode ficar sempre com ela e não avançar. Né? E aí, com a minha separação, eu entendi todo o que acontecia no meu sistema familiar, vi o ciclo que eu estava repetindo, ok? E entendi que eu não era obrigada a ficar com isso. Foi aí que eu procurei a ajuda de um psiquiatra, foi aí que eu procurei a ajuda de terapeutas, e quando eu entendi toda essa dinâmica, eu decidi servir as mulheres. E o que mudou na Mary de hoje para aquela que se separou? Que mulher você era até então? Que mulher você é hoje, depois de todos esses estudos, né? Sim, eu era uma mulher submissa.
Submissa que obedecia ao marido sob qualquer circunstância? Não nesse sentido, mas eu era uma mulher que eu esperava que ele desse todas as coordenadas do que ia ser feito em termos de família. Você não era proativa, então? Eu não era proativa. Eu era uma mulher que eu tinha medo de me posicionar. Eu era uma mulher que aceitava. Mesmo que não gostasse de algo? Mesmo que não gostasse, eu aceitava. Eu era, vou dizer pra ti, eu me anulei. Pois é, você vivia em torno daquilo que ele queria. E além de tudo, além de, né, de ter um casamento ali, onde eu me anulei, eu fazia uma coisa muito séria. Eu colocava no meu marido, eu acho que isso foi um dos motivos que fez com que o casamento fosse encerrado. Eu colocava no meu marido uma expectativa de felicidade do pai que eu não tive na infância. Ele tinha que suprir essa falta que você tinha de um masculino. Exato. E não conseguia. Claro que não, porque marido não é pai. O que tu faz com o pai, tu não faz com o marido. Você acha que aí foi o desequilíbrio? Aí desequilibrou. Por quê, Lili? Porque muitas vezes a gente culpa, principalmente no casal, a gente culpa o outro por a gente não ser feliz. A gente culpa o outro por a gente não dar conta das coisas. A gente culpa o outro por a gente não estar bem. A gente coloca as nossas expectativas no outro sem saber quais são as expectativas deles. E as expectativas são suas, não do outro. Então eu colocava uma expectativa muito grande. E outras situações, né? Também. E além de tudo, você colocava expectativa, mas não contava pra ele. Então ele não sabia que você estava esperando. Ele não sabia que eu estava esperando. E é esse... O mal. Meninas, peguem mais essa chave, tá? Além da percepção, peguem mais essa chave. O outro, o nosso companheiro, a nossa companheira, não é responsável pela nossa felicidade. Nem tem bolinha de cristal. Nem tem bolinha de cristal. Ele não adivinha o que você quer. O bom é falar, né? Por isso, Lili, exatamente. Informe para ele o que você quer estar sentindo. Informe para ele o que você gostaria. Desde programas, desde jantares. Mary, eu recebi uma paciente, meu marido, eu quero sair para jantar, mas ele leva em lugares que eu não gosto. Aí você já conversou com o marido sobre o jantar? Já discutiram preços? Já discutiram lugares? Então, essa comunicação é uma comunicação saudável que o casal deve ter. Vamos sair para jantar ou para tomar um café? Vamos. Onde vamos? Até quanto que nós podemos investir? A Mary do passado, do primeiro casamento, não fazia isso. Não, a Mary era muito arrogante. Não, a Mary não fazia isso. Mas você trabalhava fora ou não, naquele casamento? Trabalhava. E mesmo assim não tinha essa... Não, eu não tinha esse diálogo. Então, e a Mary de hoje, que daí hoje ela já contou que está muito bem casada, não é bem casada, é muito bem casada. Sim. Que Mary é hoje? Como funciona esta Mary de hoje? Sim. A Mary de hoje é uma Mary que empodera outras mulheres, que serve a outras mulheres. E a Mary de hoje é uma mulher que não tem mais medo. É uma mulher que se arrisca no digital. É uma mulher que dá entrevista. Até então não dava, porque tinha medo. Hoje já coleciono algumas. Mas hoje é a Mary social. Eu perguntei da mulher que foi casada na primeira vez e a esposa de agora. Sim. Qual a diferença? Sim. Essa é a mulher, né? A esposa de agora é uma esposa que conversa com o marido, é uma esposa que serve o marido, que adora fazer jantares. É bom a gente explicar aqui o que serve o marido, porque há uma grande discussão na internet, né? Gostei. Porque servir não é submissão, gente. Vamos explicar. Gostei. Servir o marido é, em determinado momento, você esperar o teu marido com um jantar, com uma mesa posta. Um carinho. Você cheirosa, você bem arrumada. Ok? Esse é servir o marido. Não é você ser submissa, não é você fazer o que ele quer e não é você se anular no casamento. E não é ser serviçal. Eu acho que é isso que a gente... Porque tem muita mulher que diz, eu não vou servir ninguém, pra quê? Mas é que tem aquela mentalidade de antigamente, que lava, passa, cozinha. Quando eu falo em servir, eu falo em conexões afetivas. Fazer algo pelo outro. Eu falo em conexões afetivas, eu falo em você olhar para o teu marido,
ou para tua companheira, saber que por trás dele tem uma história profissional, tem uma história familiar, e é você conseguir fazer essa conexão. Mas, Lili, como eu sirvo ao meu marido, com jantares, com marmita, que eu ajudo ele na organização da roupa, muitas vezes na organização da empresa que ele tem, ele também me serve. De que forma? Porque às vezes não é da mesma forma, Não. né? Porque mulheres, os homens nasceram para nos servir. Vocês anotaram no caderninho. Pega essa chave. Os homens nasceram para nos servir. De que forma? Deixa isso claro aí. Então, o homem, ele pode preparar jantares pra gente. O meu adora cozinhar pra mim. Eu cozinho pouco na minha casa. Ele gosta de cozinhar pra mim. Semana passada eu fiz um jantar com as mulheres do meu trabalho. E daí ele fez churrasco, tava lá nos servindo. Delas olharam pra mim assim, ele faz? Eu disse, mas pra que serve o masculino se não for pra servir? Então, de que forma que eles podem nos servir? Os homens são diferentes das mulheres demonstrar o amor. Explica isso pra mulherada. Eles são diferentes. Às vezes a gente gosta, dá licença, de tocar, né? Aí entram as 5 linguagens do amor, né? Mas o homem, às vezes ele quer tempo de qualidade. Ele quer tempo de presença. Então, como que ele serve? Ele pode servir-nos fazendo um bom almoço, um bom churrasco, comprando um presente gostoso. Trocando uma lâmpada. Tá? Ele pode nos servir onde a gente não quer gastar a nossa força. Não que a gente não tenha, a gente não quer gastar a nossa força trocando lâmpada, roçando gramado. Porque assim, é uma discussão antiga, né? Porque, pelo menos assim, ó, eu cresci tendo um pai que fazia essas coisas, né? Roçar, trocar lâmpada, arrumar uma tomada, um fio que arrebentou, não sei o quê. E uma mãe que cozinhava, cuidava da casa, cuidava dos filhos, etc e tal. Só que não são papéis acertados. Eu acho que tanto pode o homem querer cozinhar, como a mulher pode ir lá trocar uma lâmpada. No entanto, tem que ver qual que é a dinâmica do casal, né? Bacana, isso é interessante. Sim. Aquela situação assim, do homem não poder ficar em casa, do homem não poder cuidar dos filhos, eu não concordo. Eu penso que é um acerto que tem que haver do casal. A mãe leva a filha para a escola, a mãe leva a filha para o médico, a mãe provém. A mãe é o financeiro da família e o pai da assessoria. Se está combinado entre o casal, tá tudo bem, e o homem não precisa se sentir inferiorizado por isso, e isso não vai mexer na masculinidade dele e nem na virilidade dele. Não vai. Mas isso é mais complicado. Não vai. E a mulher, aí vai muito de como a mulher conduz toda essa situação. Porque a mulher não pode ficar cobrando e jogando na cara do marido. Eu ganho mais que você, eu faço umas coisas em casa. Então, por isso que eu digo, é importante informar e ter uma comunicação a dois. São os acordos, São né? os acordos. Isso de uma maneira geral. Sistemicamente, o homem deve ser o provedor, ele deve prover a família e a mulher segue o homem. Por quê? Porque o homem é a força e a mulher é a geração de vida. Mas quando você fala de provedor, sim, o que é isso? Sim, entendeu? Então, assim, provedor... Interessado. A produção adora que aprende um monte aqui. Já me esquivei, já. O que é um homem provedor? O homem provedor é aquele que tem a energia do masculino, porque independe da nossa opção sexual, nós temos não feminino muda. e masculino. É homem ou mulher. Não muda a energia, tá? Não muda. Eu tenho energia do masculino e do feminino, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que as mulheres podem se identificar. O homem provedor é aquele homem que tem a energia do masculino muito aguçada. Então, o que o masculino faz? O masculino tem foco, o masculino, ele... é aquele que coloca a mão nas tuas costas e diz, vai que o mundo é teu. Geralmente na infância quem faz isso é o pai. Vai que o mundo é teu. Na vida, então, o homem provedor é aquele homem que tem as coordenadas
da casa, que ajuda a mulher, entendeu? Que ajuda a mulher, mas ele não precisa dar conta de tudo sozinho. Eles podem ter uma parceria. Mas ainda fica confusão, porque hoje em dia há muita confusão nos termos. Então, um homem provedor não significa necessariamente que é o cara que banca tudo, o cara que ganha o dinheiro. O homem provedor é aquele homem que ele tem as coordenadas e que ele oferece segurança para a mulher. Não necessariamente através do dinheiro. Não necessariamente através do dinheiro. Mas é aquele, ó, tô aqui, vou segurar a onda, tô apoiando os teus planos, tô junto contigo nos teus projetos, tô encabeçando a família do meu jeito, do jeito que eu dou conta. Ele oferece segurança. Provedor tem a ver com segurança. Mas eu já vi algumas famílias que esse papel é a mulher que ocupa. Sim. Aí entra naquilo que você falou da energia feminina e masculina. Como equilibrar isso? Porque tanto homem quanto mulher tem as duas energias, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Sim. E é como você disse, independente da opção sexual, é uma energia masculina e uma energia feminina. Isso, independente. isso. Como, né, buscar esse equilíbrio? Então, a energia do masculino, nós herdamos do olhar que nós temos para o nosso pai. A energia do feminino, nós herdamos do olhar que nós temos para a nossa mãe. Ou do entorno, do ambiente que nós fomos criados. Certo? Então, assim, como que eu percebo que a mulher ela é mais masculina? Não é pela vestimenta. Anotem no caderninho também. Anotem aí. Ela Não, pode estar de batom, de salto alto. Isso, mulherada. Porque eu, até muito tempo, fui uma mulher que tinha a energia do masculino muito forte. Preste atenção ali, segura essa onda agora, segura esse código agora. A mulher do masculino, ela é aquela mulher trator. Ela é aquela mulher que ela tem que dar conta de tudo durante as 24 horas do dia. E ela sai maluca. Porque ela tem que levar o filho para a escola, ela tem que passar na lavanderia, ou ela tem que pôr a roupa na máquina, ela tem que organizar a comida, ela tem que organizar a limpeza da casa, e ela tem que organizar a costura, ela tem que organizar o trabalho, ela tem que organizar tudo. Quando a gente tá assim, a gente é a mulher trator. E quando nós estamos assim, a nossa energia do masculino está lá no topo. E aí a gente esquece do feminino. O que é o feminino? O feminino é o que nos nutre. O feminino é aquele que acolhe e que cuida do ninho. O feminino é aquele que organiza uma flor em casa. O feminino é aquele que passa um batom vermelho. O feminino é aquele que gosta de ser vaidoso. E a mulher trator, ela gosta de fazer tudo isso, mas ela não tem tempo. Então ela sai se maquiando no carro, ela sai amarrando o cabelo no carro. Entendeu? Tá, mas se você pega, então, uma mãe solteira. Sim. Tá? O pai abandonou. Separou, abandonou, sumiu no mundo. Sim. Ela tem que sustentar essa criança. Uma ou duas crianças. Juridicamente não precisa. Se achar a criatura. A gente sabe que não é bem assim, né? Sim, Existe uma diferença entre o mundo ideal e o que é possível. Sim. Ela tá sozinha para sustentar duas crianças. Tem que trabalhar. Quando tem que levar no médico é ela. Tem que fazer comida é ela. Arrumar a casa é ela. Aí você vai dizer que ela tem mais energia masculina do que feminina? Ou se não é o mundo que obrigou ela a ser assim? Como é que ela vai fazer? Depende muito da infância dela. Depende muito do que ela desenvolveu. E depende muito. Isso não vai mudar a energia do feminino, do masculino dela. Isso vai sobrecarregá-la. E aí, ficando sobrecarregada, pode ser que a mulher trator entre em ação. Porque ela, coitada, ela se vê no entorno, né? Que ela é obrigada a dar conta de tudo pela realidade. Isso, e numa realidade dessa, não tem, não vou fazer. Tem que fazer, se tem duas crianças dependendo, ela enfim, tem que fazer, sim, ela tem que fazer. Só que ela não vai se tornar com a energia masculina, não vai, como é que eu posso explicar pra ti, Lili? Ela não vai sequelar a energia feminina dela. Mas como é que esta mulher, sem tempo, que tem que sustentar, que tem que cuidar, que tem que fazer tudo é ela, né? Sim. Vai alimentar o feminino dela? Sim. Como? Eu sugiro que ela tenha uma equipe de voo.
de vó, de madrinha, de padrinho, para deixar os filhotes de vez em quando com segurança e em segurança para olhar para ela, para tomar um banho demorado, para fazer um programa diferente. Mas daí não são todas as mulheres que conseguem isso, né? Agora Não, eu vou mais foi fundo. uma. A minha mãe foi uma que separou-se muito jovem, com 24 anos de idade, muito pobre, e que não deu conta, e que hoje, até hoje, a energia do masculino está nela. Então, é por isso que eu quis te falar isso aqui, porque não é a minha realidade, não é a tua, mas pega uma mulher da comunidade, que trabalha de diarista, que pega 2, 3 ônibus no Rio ou São Paulo para chegar no trabalho, deixa a criança na escola, volta de noite, tem que fazer comida para no outro dia ter comida. Esta mulher, às vezes, não tem mãe, ou tem família desajustada, ou abandonaram ela. Eu tô pegando uma mulher assim, sabe? Já que nós estamos falando de energia masculina e feminina, como é que esta pessoa que tá fazendo das tripas coração para manter os filhos, vai conseguir ter esse feminino que você tá falando, se ela não tem essa rede de apoio? É mais complexo. É mais complexo, né? É mais complexo. Porque isso que você tá falando é para uma mulher como você, como eu, como a maioria das que a gente conhece. Querendo ou não, nós estamos na região sul, que um ônibus de meia hora você tá no centro. Pega uma mulher lá da Rocinha, que leva 2, 3 horas para chegar num dos trabalhos. É mais difícil, né? É mais difícil. É mais complexo. Porém, ela não vai sair prejudicada enquanto ser humano. Não, isso não. Não vai. Mas ela vai dar a volta por cima, porque mulher dá conta e mulher dá a volta por cima, né? Mas ela vai ser a mulher trator. Pois é isso que eu tô querendo dizer, que trator. Às vezes a mulher não se torna trator porque ela quer, é porque precisa. Porque o entorno favorece. O entorno não facilita pra ela, né? Tem mulher que tem 4, 5 crianças, tudo bem, não devia ter tido 4, 5, né? Mas o teve. O que essa mulher Então, pode fazer, se ela tiver condições, não sabemos, né? O que essa mulher pode fazer é trabalhar com percepções, aumentar o repertório de músicas, sabe? Sim. Né? Se olhar no espelho, passar uma maquiagem de vez em quando, sentir bela, se imaginar como ela gostaria de ser daqui a alguns anos. Essa mulher pode usufruir disso. Mas eu não estou afirmando que ela vai dar conta. Eu quis trazer um exemplo que está bem longe da nossa realidade para mostrar. Às vezes a gente pensa que está longe. Ainda deve ter algum próximo, mas eu digo assim, é longe do meu círculo de amizades, do teu círculo de amizades, né? Nós ainda temos aqui, no nosso entorno, pessoas mais ou menos parecidas que, opa, tal coisa não tá funcionando, vou procurar uma terapia, ou vou, nem que seja, vou viajar, vou fazer uma imersão. Nós ainda procuramos alguns, mas tem pessoas que realmente, o mundo empurra elas para fazer aquilo e ela não consegue sair daquilo. Ou, no contrário, um homem que ficou viúvo, que a mulher abandonou ele com as crianças, o homem também só trabalha para poder sustentar os filhos, ainda tem que aprender a ser mãe. Sim. Né? Então também tem isso. Sim. Então são realidades diferentes e que às vezes a gente pensa assim, não é tão fácil assim equilibrar essas energias. Não, né? E tem pessoas que às vezes não conseguem equilibrar. Também, a minha né? mãe é um exemplo disso. Hoje ela está com 74 anos de idade, passou por um aneurisma cerebral, né? E ela ela tem processo de dificuldade na fala, de comunicação, mas ela melhorou, ela se recuperou, hoje ela mora sozinha, hoje ela é empreendedora, hoje ela constrói móveis para alocar. Ela tá na energia do masculino, isso quer dizer, muito grande. Por que ela ainda tá nessa energia? Tendo uma filha terapeuta. Não tô entendendo. Porque tu falou tudo, eu sou filha, não sou terapeuta dela. Mas ela não se espelha nas coisas que você fala? Não, ela não tenta aprender alguma coisa? Porque, deixa eu só responder a questão. Uma coisa muito importante é assim, para ser terapeuta, para ser psicólogo, o ideal não é que seja da família. Isso Principalmente sim. na constelação sistêmica familiar. Eu nem posso constelar os meus familiares, porque eu estou no sistema. Sim. Mas a mãe se sente feliz assim. Ela se sente feliz assim. Ela consegue construir, ela consegue empreender, mas ela consegue costurar boas roupas para ela? Ela consegue se arrumar?
Quer dizer, não existe, então, um erro. Se ela está feliz nesta polaridade, não tem por que mexer. Se a vida dela é boa assim. Não só ela. Todas as mulheres que se identificam com a energia do masculino, sobressaindo a energia do feminino, o importante é que elas sejam equilibradas, tá? Talvez não uma discrepância tão grande. O importante é que elas sejam equilibradas. Porque elas existem, né? Não tem como a gente negar. Elas existem. O importante é que elas sejam equilibradas. Mas quando não dá conta de equilibrar, tá tudo certo. Segue o baile dessa maneira. Só que é importante as mulheres conhecerem, saberem que a gente pode alinhar e pode se reconectar à energia do feminino. Então, nós já estamos quase acabando, então eu tenho uma última pergunta a fazer. Essa coisa de alinhar a energia do feminino, você me falou de uma pessoa que você vai agora para um encontro da Ana Lisboa, né? Sim. Falando sobre o feminino moderno. Sim. Então eu quero entender, agora tem até o feminino moderno, o outro tá antiquado, como é que a gente faz isso? O que é o feminino moderno? Sim, eu me formei com a Ana Lisboa, que é uma referência no feminino moderno do mundo, né? Eu fiz um curso com ela, tô indo para Master Business dela. E agora no Costão do Santinho, do dia 8 ao dia 10, vai ter um encontro nacional. Nós vamos receber 2.000 mulheres e eu vou trabalhar lá na equipe dela. O feminino moderno nada tem a ver com a questão do militar. Não é a militância. Não é a militância. Não é. O feminino moderno é aquela mulher que olha para si, que se empodera e que sabe aonde quer chegar e que usa as armas e as ferramentas para chegar. Quais são as armas e quais são as ferramentas? A mentalidade. Anotem no caderninho também, que hoje são de muitas lições, viram, tá? Né? A mentalidade, a polarização, saber como eu tô, se eu tô no feminino, se eu estou no masculino, certo? E aquela mulher que, acima de tudo, serve, é servida, certo? E aquela mulher que se oportuniza a se cuidar e dizer que às vezes eu não dou conta de tudo. E que não é problema nenhum dizer não dei conta. E que tá tudo bem se eu não dei conta de tudo. E eu acho que aqui tem um outro ponto. Quando você falou aquela mulher que serve e é servida, o que a gente vê é que algumas mulheres não se permitem ser servidas. Boa. Talvez boa, é isso, né? Boa. Aham, exato. Exato. Para você ser servida, você precisa primeiro se permitir. Tendo essa permissão de que eu não sou obrigada a ser a mulher trator, de que eu não sou obrigada a dar conta de tudo e de que eu posso pedir ajuda, pega essa chave. A permissão é o início da mudança de vida. Tá? Sabe por que eu coloquei isso? Porque na década de 80, 90, né, quando eu era jovem, não faz muito tempo, obviamente, não. O outro lá vai se matar de rir. O que a gente ouvia? Eu ouvia na faculdade, mas eu não concordava. Pra que o fulano quer abrir a porta do carro pra mim? Eu tenho braço? É ótimo tu tocar nesse assunto. Ótimo, gente, ótimo. Eu tenho braço, mas se ele quer abrir, diga obrigada. E pronto, pra que brigar? Lili, um exemplo da energia do masculino e do feminino tá aí. Os homens podem abrir e devem abrir a porta do carro. No restaurante, pode puxar a cadeira pra você sentar, sim. Pode servir a tua bebida. Em casa, ele pode servir o café da manhã pra ti. E se ele não fizer, também não tem problema. Mas se fizer, não brigue, né? Pode colocar o pão no teu prato. São pequenos detalhes, né? E as mulheres que passam pela Ana, elas geralmente são mulheres que mudam a mentalidade. Tanto é que esse evento é um evento de mudança de mentalidade do feminino, né? De constelações familiares do mundo. Elas viram a chave, elas mudam a mentalidade e elas vão para a vida de maneira mais leve. A vida flui de uma maneira mais leve e elas se tornam empreendedoras. Raramente uma mulher vai passar pelo feminino moderno e não vai se tornar empreendedora. Porque você não se diminui porque aceitou que um homem fez alguma coisa por você. Eu acho que é isso que está faltando agora, na modernidade, as pessoas entenderem, né? Homens e mulheres não são inimigos. Eu canso de falar isso. Quer puxar a cadeira, puxa. Quer pagar a conta, paga. Quer fazer não sei o que, faz. Tá tudo certo. Eu sei fazer, mas não preciso ficar provando toda hora o que eu sei fazer. Sim, né? Sim.
Mas isso já é um discurso lá das nossas mães. É por isso que eu falei da década de 80 e 90, que isso ficou muito forte. Isso é um discurso lá das nossas mães, que assim, ó, tu não precisa de homem. Sim, naquela época isso era uma coisa muito forte, Tu tem que dar né? conta de tudo. Sabe? Menina tem que sentar com a perninha fechada. Ainda tem, né? Mas aquelas coisas assim, né? Então, isso também lá vem da nossa infância. Por isso, mulheres, olhar para as nossas feridas, olhar para a nossa infância, olhar para a nossa posição no nosso sistema familiar, nos ajuda a voltar para o nosso sistema, no nosso lugar. E quando nós estamos no nosso lugar, nós estamos com força, nós estamos com coragem e a vida flui de maneira mais leve. Então, esse é o feminino moderno. É encontrar o equilíbrio entre a força masculina e a força feminina, que as duas se completam e não estão aí para brigar. E voltar para o seu lugar no sistema, voltar para o seu lugar, para sua posição no sistema familiar. Então tá, e quem achar que tá muito difícil esse equilíbrio, pode buscar ajuda nos teus programas, né? Você podia deixar aí teu Instagram, o telefone, de forma que as pessoas te encontram, porque ela tem programa para mulheres, para homens, porque tem homem precisando também, e para a família, né? Então, como te encontrar? Sim. Pode me encontrar no meu Insta, que é Mary Leite _. Meu contato é 47 999 33 48 37. Vai ser um prazer conversar com vocês. Eu faço gratuitamente diagnósticos sistêmicos. Que é da constelação familiar. Isso. Onde as mulheres vêm, é feito todo um estudo da tua infância. E aí, se tu entender que tu queres fazer uma constelação, se tu entender que tu queres fazer uma mentoria, tranquilo. Se tu não entender, tu já vai pegar muitas chaves da tua infância que estão te impedindo de levar a vida de maneira mais leve. Aí vai assistir o podcast e algumas coisas ela já deixou aqui de graça. Sim, e no diagnóstico também, que eu chamo de diagnóstico de alinhamento sistêmico também. Mas olha só, posso fazer um convite? Sim. No dia 27 de janeiro, na Praia do Rosa, vai ser um evento presencial. Ai, que lugar ruim. Que lugar ruim, né? Vai ser um evento presencial. Eu, a Valentina Balduino, que é uma menina que tem milhões de seguidores no Instagram, e a Stephanie. Vai ser um evento à beira-mar, onde nós vamos fazer uma reconexão, com o feminino e com o masculino. Vamos olhar para a nossa infância, vamos olhar para as nossas feridas e vamos olhar de que maneira a gente consegue vencer o nosso dia a dia. Esse é presencial, nós vamos divulgar pelo Instagram. Espero que vocês gostem, compartilhem com as amigas que precisam. E se achar que precisam vir um pouco mais, é só procurar a Mary nas redes sociais dela, tá? Até a próxima!